Bom pessoal, estamos dando início a mais uma aula aí da UC Fundamentos da Eletricidade, do curso técnico em refrigeração e climatização. Essa é a 7ª aula. Espero que tenham acompanhando as outras aulas, né? Hoje falaremos sobre circuito elétrico. E antes de começar a aula, gostaria de pedir aí a vocês que estão inscritos ou que não é inscrito no canal, se inscreverem, não deixar de curtir, deixar um comentário, dizer como é que está as aulas, se está gostando, o que eu posso melhorar. Então deixa um feedback aí que a gente depois dá o retorno, ok? Vamos para a aula. Circuito elétrico. Quando a gente entende, fala sobre circuito elétrico, inicialmente vamos raciocinar o que seria um circuito, né? Então acho que alguns de vocês, né, ou todos, já ouviram falar de Fórmula 1. Fórmula 1, né? Fórmula 1, vamos lá, circuito de Interlagos. Então quer dizer ali, o que é um circuito? Aquela pista, né, que só tem um percurso, né? Então o circuito é todo o percurso que representa um caminho fechado. O circuito de Mônaco, né, a Fórmula 1. Então tudo aquilo que representa um caminho fechado é um circuito, beleza? E na eletricidade, o circuito elétrico é o que? É o caminho fechado por onde pode circular a corrente elétrica. E por que por onde pode circular a corrente elétrica? Porque para circular a corrente elétrica, né, aí tem que ter, tá havendo consumo ou não, né? Lembra lá? Corrente elétrica, movimentos ordenados, né, das cargas elétricas dentro de um condutor. Então, a gente vai dar uma esmiuçada aí nessa parte de circuito elétrico e vocês entenderão melhor. Para que possa existir um circuito elétrico, a gente tem que ter o que? A fonte geradora, não é isso? O que é a fonte geradora, pessoal? Seria o que? A tensão, né? Para nossa, falando em tensão alternada, seria o que? A nossa tomada, né? 220 volts lá, onde vem a energia, né, da nossa concessionária. Então ali seria a fonte geradora. Consumidor elétrico, que seria o que? Qualquer eletrodoméstico, uma lâmpada, né? O que consumisse energia. O condutor elétrico, que faria a interligação, né, da fonte geradora com o consumidor e por onde a corrente elétrica iria passar. E o dispositivo de proteção ou manobra, que seria o que? O que vai fazer o acionamento do liga ou desliga. Então a representativa aqui bem dinâmica, né? A gente aqui tem um interruptor, ok? Que seria o dispositivo de manobra. A gente teria aqui uma lâmpada, que seria o consumidor, ok? E a gente teria aqui uma bateria, que seria a fonte geradora. E aqui para interligar o que? O condutor elétrico, ok? Então aqui, quando eu aciono esse interruptor, minha corrente elétrica passa, né? Então aqui ela estava bloqueada, então ela passa e começa a alimentar aqui minha lâmpada, onde temos um circuito elétrico fechado. Então se a gente olhar aqui, esse circuito está aberto e esse circuito está fechado. Fonte geradora é aquela que gera ou produz energia elétrica a partir de outro tipo de energia. Isso a gente já falou, lembra lá? Que uma energia, né, a energia não é criada nem destruída, então ela se transforma. Então a partir de um tipo de energia a gente cria energia elétrica ou vice-versa. Então a gente tem exemplos aqui: pilhas, baterias, geradoras. Consumidor elétrico é o elemento do circuito que transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. Então a lâmpada lá, ele vai transformar a energia elétrica em energia luminosa, é o consumidor elétrico. Exemplos: lâmpadas, motores, eletrodomésticos, etc. Aí isso é variado, tem várias situações. Condutor elétrico é aquele que faz a ligação entre o consumidor e a fonte, permitindo a circulação da corrente elétrica. Exemplo: fio, cabos, barramentos, né? Dispositivo de manobra e proteção é aquele que opera o circuito, interrompendo ou permitindo a passagem da corrente elétrica. Pode ser um disjuntor, pode ser um interruptor, pode ser um botão. Então temos N exemplos aí também de dispositivo de manobra e proteção. Tipos de circuito, né? A gente temos 3 tipos de circuito: circuito em série, circuito paralelo e circuito misto, viu? Então vamos dar uma olhadazinha aqui, ó. Circuito em série, eu costumo dizer a meus alunos, o circuito em série é o que é de forma interligada, beleza? De forma interligada e só tem um caminho para a corrente elétrica. Um exemplo: se a corrente
passou aqui, ó, e ela só tem um caminho para o quê? Para a minha corrente elétrica. Então, essas duas lâmpadas estão em série. Então, em série com a minha fonte geradora, tudo em série. Então, só um caminho para a corrente elétrica. Circuito paralelo, onde existe mais de um caminho para a corrente elétrica. Tranquilo? Você vai aqui, ó, saiu aqui, chegou aqui, a corrente se dividiu. Por quê? Porque essas lâmpadas estão em paralelo, ok? Então, se dividiu e passou. Pessoal, só para vocês dar uma dica aqui, né? Mais para frente a gente vai ver essa aula. Então, vocês têm que entender uma coisa. Num circuito em série, isso é bem importante para as próximas aulas vocês fixarem isso. Num circuito em série, a corrente sempre será a mesma para os consumidores. Um exemplo, se entrar aqui 1 ampere, vai sair 1 ampere, vai entrar 1 ampere e vai sair 1 ampere, beleza? Independente da potência de cada lâmpada, tranquilo? E a tensão, o que vai acontecer com a tensão? A tensão vai se dividir. Um exemplo, se eu tiver aqui 10 volts, dependendo da potência, se elas forem potências iguais, então será 5 volts aqui e 5 volts aqui, ok? Diferente do circuito paralelo. No circuito paralelo, quem se divide, pessoal, no circuito paralelo, quem se divide é a corrente elétrica. Então, se eu tenho aqui 5 volts, a minha tensão vai ser a mesma, 5 volts aqui, 5 volts aqui. E se a minha corrente elétrica for 2 amperes, então vai vir 1 ampere, dependendo da potência de cada lâmpada, né? Aqui tiver mais potência, com certeza mais consumo. Se for a mesma potência, 1 ampere e 1 ampere para cá. Então aqui ela sai 2 amperes, chega aqui, se divide e depois retorna 2 amperes. Tranquilo, pessoal? Até aí, isso é de suma importância. Se você raciocinar, pronto, na sua casa, um circuito de lâmpadas, vocês vão saber que na sua casa, geralmente o circuito de lâmpada lá é um circuito paralelo. Então, quando você olhar para as suas lâmpadas, lá, em todas lá vai estar chegando o quê? 220 volts, né? Pelo menos para a nossa região aqui. E o circuito misto é o quê? É a junção dos dois circuitos, é onde eu tenho. Isso geralmente a gente vai encontrar em placas eletrônicas, né? Circuito misto. Eu tenho aqui essas duas lâmpadas que estão em paralelo e ao mesmo tempo em série com essa. Então, se eu tenho uma corrente aqui que passa aqui, sai aqui 2 amperes, quando chegar aqui 1 ampere para cá, 1 ampere para cá, e aqui vai passar quem? 2 amperes. Por quê? Porque esse consumidor está em série com a fonte e com os dois, com essas duas lâmpadas, esses dois consumidores. E esse aqui, esses dois estão em paralelo entre eles. Tranquilo? Simples demais. Vamos dar prosseguimento. Vamos falar agora sobre resistores. São componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica. Através de seu material, a essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou impedância, que possui como unidade o ohm. Causa, né? Lembra, a gente falou sobre resistência elétrica na aula anterior, quando a gente falou de grandezas elétricas, né? Lembra lá a letrinha grega, né? Simbologia da letrinha grega, que a resistência elétrica ela é medida em ohms. Então, causa uma queda de tensão elétrica em uma parte do circuito elétrico, porém jamais causam quedas de corrente elétrica. Apesar de limitar a corrente, isso significa que a corrente elétrica que entra em um terminal do resistor é exatamente a mesma que sai em outro terminal, porém há uma queda de tensão. Utilizando-se disto, é possível usar os resistores para controlar a corrente elétrica sobre os componentes desejados. Geralmente a gente utiliza resistores para proteção, né? Para proteção de alguns. Um exemplo, a gente vai fazer um circuito elétrico numa placa eletrônica, então a gente sempre utiliza um resistorzinho, alguma coisa para fazer o que? Uma queda de tensão, né? Para proteção também daquele circuito elétrico. Os resistores são comumente específicos por 3 parâmetros: o valor nominal da resistência elétrica, a tolerância, ou seja, a máxima variação em porcentagem do valor nominal, e a máxima potência elétrica dissipada. Então aqui tem a simbologia, né, e o desenhozinho dos resistores, onde eles são
identificado pelas cores aqui de cada um, né, que tem no seu corpo. Isso aí na nossa aula prática a gente iremos fazer, né, a medição e a leitura dos resistores. Eu posso gravar um vídeo também, né, fazendo a medição e fazendo o comparativo. A gente mede no instrumento e vai fazer a medição, a leitura do resistor aqui com suas cores. Os resistores são identificados por código de cores. Isso, o uso de faixas coloridas pintadas em seu corpo. Os resistores de película carbono apresentam 4 faixas coloridas impressas em seu corpo, sendo a primeira e a segunda faixa que indica o primeiro e o segundo algarismo. A terceira é o multiplicador, que deverá ser acrescido à direita, 2 primeiros algarismos. E a quarta faixa indica sua tolerância. Então tá aqui, ó, a primeira e a segunda faixa, que são os 2 primeiros algarismos. Aqui seria, e em alguns, né, tem até a terceira faixa. Aqui seria o multiplicador e aqui a tolerância de cada um. Então, cada resistorzinho ele vai vir com as suas cores, beleza? E você identifica aqui pela faixa de cores, né? Então aqui, ó, esse daqui, primeiro vermelho, 2, então 2. Segundo, laranja, né? Laranjazinha puxada aqui para o marrom, laranja, 3. O terceiro, 7, roxo, né? Violeta, na verdade, violeta, então 7. O último aqui, que é o multiplicador, então deu 2, 3, 7. O multiplicador preto, então vezes 1, então 2, 3, 7, 11. Tranquilo? Esse de cima aqui, o primeiro, verde, 5. O segundo, azul, 6, então deu 56, ok? E o amarelo, o multiplicador, vezes 4, 560, então ele botou quilo-ohms. E a sua tolerância aqui, né, 10%, que seria o prateado. Tranquilo? Isso aqui na prática, né, na nossa aula prática, a gente tem como fazer a identificação melhor, ok? Associação de resistores, resistência total, é aquela que substitui todas as outras resistências dos resistores da associação, sem alterar a corrente elétrica que atravessa pelo circuito. Associação em série, é a primeira que vamos falar. O circuito em série, todos os componentes são percorridos por corrente da mesma intensidade, pela corrente elétrica da mesma intensidade. A soma das tensões sobre os componentes deve ser igual. Então, lembra que eu falei lá no circuito em série o que vai acontecer? A intensidade da corrente por todo o circuito vai ser a mesma, ok? E a soma das quedas de tensões, né, como as tensões vão dividir, né, no final a soma da queda vai ser desculpa, a soma das quedas de tensões vai ser a tensão total. E a soma de todos os resistores, a gente vamos encontrar o que? A resistência total. Então aqui está um exemplo, um circuitozinho, né, onde a gente tem 3 resistores, R1, R2 e R3, 7 ohms, 10 ohms, 25 ohms. A fórmula R total é igual a R1 mais R2 mais R3. R total 7 mais 10 mais 25, R total igual a 42 ohms. Muito fácil, muito simples. Associação de resistores é um circuito em série, é só somar os resistores. Paralela, de forma interligada, onde existe mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica, todos os componentes recebem o mesmo valor da tensão. A corrente total, o I total, né, será dividida entre os componentes. Lembra lá que eu falei no início, né, na nossa aula? No circuito paralelo, a tensão será a mesma para todos os componentes e a corrente vai se dividir, né? Eu vou ter um I total, que será a minha corrente total, e esse I total vai se dividir para os demais consumidores ou componentes, beleza? Então aqui está, né, a nossa primeira. A gente tem 3 formas de resolver, que de achar o R total ou resistência equivalente. Geralmente quando a gente trabalha com a associação paralela, beleza? A gente não vai ter a resistência total, vai ter a resistência equivalente. Então, para resistores do mesmo valor, eu tenho aqui, ó, um circuito paralelo. Todos concordam que aqui é um circuito paralelo, correto? Então minha corrente total saiu. Então aqui tem o I1, o I2 e o 3, né, se dividiu para os 3 resistores, e aqui
voltou a corrente total. E eu tenho R1, 15 ohms, R2, 15 ohms, R3, 15 ohms. Quando for, nesse caso específico, quando os resistores forem iguais, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer um desses resistores e dividir pela quantidade, ok? Então eu peguei aqui, ó, qualquer um, R15, eu posso pegar o R1, R2, R3, né? Então eu vou pegar aqui 15 ohms e dividir por quê? Por os 3 resistores. Então minha resistência equivalente é 5 ohms. Pessoal, professor, se aqui tivesse 10 resistores, 15, então da mesma forma, seria o 15 dividido por 10. Tranquilo? Muito simples, essa daí é uma das mais fáceis. Se a gente tiver apenas dois resistores em paralelo, tenho 2 resistores em paralelo, tenho atenção, como é que eu sei que o circuito é em paralelo? Minha corrente está se dividindo, ok? Então, R1, 15, R2, 20. Nesse caso, a gente faz nossa resistência equivalente, né, da mesma forma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. 15 vezes 20, né, fazendo a substituição, e 15 mais 20. 300 dividido por 35, resistência equivalente, 8,57 ohms. Tranquilo? Professor, se aqui fosse 20, então era mais fácil eu dividir 20 por 2. Dava 10 ohms, beleza? Se fosse igual, o R1 aqui fosse 20. Então, se for paralelo, nesse caso aqui, você pode fazer dessa forma aqui também, que é muito simples. Para vários resistores de valores diferentes. Aí aqui já fica um pouco mais complexo, mas que dá para resolver também da mesma forma, tranquilamente. Tendo a fórmula, você chega em todo local. Essa daqui, essa fórmula aqui é a que eu posso resolver tanto as duas anteriores com ela. Então, tanto eu posso resolver, se fosse todos do mesmo valor, eu poderia resolver também com essa fórmula aqui. E se fosse só 2 paralelos, eu também poderia resolver com essa fórmula aqui. Aquelas 2 primeiras fórmulas é só para facilitar um pouco mais a vida de vocês. Então aqui eu tenho um circuito, que todos estamos vendo aqui, que é um circuito paralelo, beleza? Então aqui I total vem, se divide para os 3 resistores e retorna. Então, como é a fórmula? Resistência equivalente é igual a 1 sobre 1R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Fazendo a substituição, né? Resistência equivalente 1 sobre 10, 1 sobre 10, 1 sobre 15, mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 20. Que aí 1 sobre 10 vai dar 0,1, 1 sobre 15 vai dar 0,066, 1 sobre 20 vai dar 0,05. Então, somando todos aqui embaixo, vai dar 0,16 sobre 1 e a resistência equivalente vai dar 4,62 ohms. Tranquilo até aqui? Observação: em uma associação paralela, o resultado do cálculo obtido tem que ser menor do que o menor resistor do circuito. Um exemplo: qualquer associação, para você ter uma base se você está correto ou não, está incorreto, qualquer associação que você pegar, o menor resistor, a resistência equivalente vai ser menor que o menor resistor do circuito. Tranquilo? Um exemplo: se aqui tivesse dado 11, alguma coisa estava errada. Então sempre vai ser menor que o menor resistor. Pessoal, já no circuito em série, como é a soma, então a resistência total sempre vai dar maior, beleza? Para não confundir. Uma associação mista é a associação da série com a paralela, né? A junção das duas. Então, todos concordam aqui, ó. Então, aqui vem minha corrente total, ela se divide para o R1 e para o R2 e depois segue para o R3 aqui. O R3 está em série com esses dois aqui que estão em paralelo, os dois primeiros. Sempre eu digo a meus alunos, você vai fazer o que melhor lhe convém, beleza? Vai transformar ela primeiro, né? A associação mista, ou você vai deixar ela paralela ou vai deixar em série para chegar ao resultado final. Então primeiro aqui eu vou pegar esses dois resistores que estão em paralelo, né? Tem dois aqui, ó, o 10 e o 10. Então estão em paralelo, tem duas formas da gente resolver, beleza? Aquela fórmula lá que eu podia fazer R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Mas como eles são do mesmo valor, eu vou fazer aqui, eu vou chamar ele de R12 é igual a 10, né? Que é o valor, né? Como se repete o valor, o mesmo valor, dividido pela quantidade, por 2. Então vai dar 5 ohms. Então aqui, ó, virou
uma resistência em série, concorda? Esses dois aqui se transformaram em 5 ohms e aqui 10 ohms. Então, R total é igual a R12 mais R3, que vai dar 5 mais 10, R total, 15 ohms. Tranquilo, pessoal? Simples demais, né? Eu gosto muito desse assunto, é muito simples. Vou estar postando aí uma lista de exercícios para a galera, para a gente resolver. Na verdade, eu vou resolver, né? Fazer uma lista de exercícios para resolvermos todos esses assuntos que a gente viu até agora, tanto de lei de Ohm, como potência e associação de resistores. Agradeço mais uma vez aí, até a próxima aula. Não deixem de comentar ou de dar o like aí, dizer se gostou, se não gostou da aula. E até a próxima.